Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Dá uma olhada aqui na descrição que tem sempre informações importantes para vocês. Como você já viu aqui, eu vou te falar algumas diferenças entre a redação da PUC e a redação do Enem. Falando da PUC do Rio de Janeiro, mas também serve para a PUC de São Paulo, correto? Enfim, né? Sempre foi a tônica, digamos assim, o mote, que a PUC tinha temas subjetivos. Eu já vi a PUC cobrar infância, já vi a PUC cobrar ciúme, já vi a PUC cobrar imaginação, já vi a PUC cobrar esses temas assim, mas não se apegue tanto a isso, porque recentemente, olha só o tema que eu vi a PUC colocar: suas concepções sobre o Brasil atual. Um tema que não é subjetivo, que tem como você objetivar, tem como você concretizar e, ao mesmo tempo, um tema bastante amplo, correto? Por isso, não se apegue tanto a essa questão da subjetividade. Outra coisa, a PUC muitas vezes coloca o que eu chamo de certas missões para você que vai fazer a redação. Como assim? Já vi a PUC, por exemplo, pedir para você usar um trecho presente lá na proposta, um trecho de um dos textos presentes na proposta. Já vi a PUC colocar também para você escolher a opinião de um dos textos presentes lá na proposta da redação e concordar ou discordar deles. Já vi a PUC também obrigando você a trazer o seu conhecimento de mundo e citar, por exemplo, uma mulher que tivesse relevância na sociedade, correto? Já vi a PUC fazer tudo isso, e isso vai interferir diretamente na sua nota de quê? De tipo de texto, de tema, de coerência, certo? Continuando. Parágrafo de introdução. São vários os tipos de parágrafo de introdução para a redação da PUC. Dá uma olhada aqui na playlist que eu já dei aula sobre isso. A mesma coisa, parágrafos de argumentos. São vários os tipos de parágrafos de argumento. E isso, nesse momento, questão da estrutura, não vai se diferenciar grandemente do Enem. A enorme diferença vai vir agora, o parágrafo de conclusão. Na redação da PUC, não precisa, não é obrigatório fazer a proposta de intervenção. Recomendo, inclusive, que você não faça essa proposta de intervenção. Se você tiver dúvida, tem aqui no canal também vários tipos de conclusão para a redação da PUC, vários tipos de parágrafo de conclusão para a redação da PUC. Tem lá que você sintetiza, tem lá perspectiva de futuro, tem lá um que, como você diz, que a sociedade brasileira se identifica ou não com aquele tema em pauta, beleza? Agora eu vou te falar aqui sobre a diferença na correção. A redação do Enem, como que acontece? A correção da redação do Enem tem um perfil bem curioso. Predominantemente, a gente vê pessoas que estão nos seus primeiros anos de profissão corrigindo essa redação do Enem, ou pessoas que já se aposentaram e estão nos seus últimos anos lá de profissão, que já se aposentaram, como eu falei, né? Tem meio que um hiato geracional nesse público que corrige a redação do Enem, correto? E a redação do Enem acaba sendo até mais acessível para a pessoa corrigir. Primeiro, porque envolve um número bem maior de pessoas corrigindo. Aí, lógico que tende a ser mais acessível. Tem essa questão do hiato. É uma redação corrigida por pessoas do Brasil inteiro. Enquanto isso, a redação da PUC, pelo menos aqui a PUC aqui do Rio de Janeiro, a gente sabe apenas que é corrigida por quem? Por professores universitários da Faculdade de Letras da PUC. Já aconteceu, por exemplo, de eu ter um bom aluno o ano inteiro que tirava só notas boas, chegou na PUC tirou uma nota ruim e vice-versa. Alunos e alunas que só tiravam notas ruins chegaram à redação da PUC e tiraram uma nota boa. Aqui no Rio de Janeiro, nós já nos manifestamos, por exemplo, mandando cartas. Eu mesmo já mandei mais de um e-mail para a comissão do vestibular da PUC, pedindo esclarecimentos, querendo tirar dúvidas, me dispondo, inclusive, aí um dia até a PUC conversar com alguém que corrija, para ter uma luz sobre essa correção. A PUC, por exemplo, não divulga redações com nota máxima, coisa que o Enem faz. Muitas vezes a gente acaba ficando não totalmente no escuro, né? A gente sabe quando o aluno, a aluna fez um bom texto ou não, mas se a PUC tivesse esse diálogo mais claro, mais preciso com os professores e com as professoras do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Campinas, isso ajudaria bastante, correto? E aí, eu falei aí vários estados, focando aqui na PUC do Rio, na PUC de São Paulo. De onde você é? Você é do Rio? Fala para mim de qual bairro do Rio. Você é de São Paulo?
Fala para mim de qual cidade, de qual bairro. Você é do Rio Grande do Sul, é do Paraná, é de Minas, é de Campinas, mas é uma cidade lá de São Paulo? Fala aí para mim nos comentários, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.